Entenda-se com a sua vida, ou Mind Your Own Business originalmente, é um episódio do desenho do Scooby-Doo, em que a turma vai parar na Cidade do Ouro, uma assustadora cidade fantasma. Eles entram em uma hospedaria deserta onde o proprietário explica que todo mundo foi assustado pelo Mineiro de 49, um fantasma de um mineiro que assombra uma mina de ouro abandonada. Claro, Scooby-Doo e seus amigos se envolvem no mistério e, após muita correria, descobrem que o mineiro era apenas um homem chamado Hank, fantasiado. Ele queria o petróleo bruto que estava escondido na mina para que ele pudesse comprar e explorar a terra de forma barata, e se vestiu como um mineiro para assustar todo mundo. Parece um plano maluco, né? Mas algo muito parecido está acontecendo no Brasil com as queimadas. Só que em vez do mineiro de 49, o vilão é o cachaceiro dos 9 dedos. A ET do Acre e ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o regime stalináceo quer confiscar terras de quem tenha cometido incêndio que seja claramente criminoso, segundo a agência Reuters. A declaração foi dada na coletiva de imprensa do último dia da iniciativa do G20 sobre bioeconomia, realizada nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. De acordo com o réptil pré-histórico, os estudos se inspiram na lei que permite o confisco contra proprietários que exploram trabalho análogo à escravidão em suas terras. Olha como as jornalistas da CNN já estão todas ouriçadinhas. Aí você tem foco de incêndio, registro de queimada, a fumaça se espalhando, o mundo olhando para o que está acontecendo aqui no Brasil. A Clarissa vem contar pra gente que, tá até aparecendo aqui já na tarde, ó, confisco de terras de queimadas ganha adesão no governo. O que é um confisco de terras de queimadas? Tem uma ideia que está circulando no governo federal com o endosso ali também da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é a de que o governo possa confiscar as terras de quem praticar queimadas criminosas. É uma tese, em teoria, polêmica, com potencial de gerar bastante repercussão, não é de simples execução, mas está em avaliação dentro do governo federal. Precisa ali fazer uma série de análises, inclusive do ponto de vista jurídico, para ver se isso é viável de acordo com a nossa legislação. Se pode tomar esse tipo de decisão, Isso. né? Eu fui consultar alguns juristas, inclusive relacionados ao governo federal, para tentar entender de que forma que isso está sendo debatido e como que isso poderia ser fundamentado. Existem alguns itens da nossa legislação que poderiam dar sustentação para essa ideia. Por exemplo, a ideia de confiscar terras de quem pratica trabalho análogo à escravidão, isso já está previsto na nossa legislação. Ou quem pratica, por exemplo, tráfico de drogas e utiliza uma terra ou um imóvel para isso, ou bens em geral. Tem também ali no artigo 91, salvo engano, do Código Penal, uma previsão também de, para determinados crimes, até uma certa pena, você ter a obrigatoriedade de ressarcir o prejuízo provocado pelo cometimento desse crime, e isso pode ser feito por meio de bens ou imóveis ou itens ali que tenham servido ao subsídio da prática desse crime. Tá. Mas as leis têm especificidades, tanto no caso ali do tráfico de drogas, do trabalho análogo à escravidão, está especificado na legislação. Então, em teoria, segundo uma das fontes com as quais eu estava conversando, seria necessário ou enquadrar encontrar na nossa legislação algo que sustente isso de maneira irrefutável, ou então aprovar novas leis relacionadas a isso. A gente entra naquela historinha de omissão do Congresso que a gente estava falando, mas é outra história. Diante desse cenário, fui tentar entender, mas seria efetivo? Daria resultado? E aí uma dessas fontes virou para mim e disse o seguinte: olha, Clarissa, a tendência é que isso seja uma coisa muito mais política. Por quê? No caso das queimadas, segundo esse interlocutor ali do governo,
é muito difícil você comprovar que a prática era criminosa, não é um processo simples. Tanto é que a gente está vendo tudo o que está acontecendo e vendo o governo tendo dificuldade de dizer exatamente, bom, foi crime, não foi crime. Existe, por exemplo, todo um sistema de satélites, a gente até conversou sobre isso, que auxilia o governo no monitoramento dessa prática, mas quando a imagem chega para ser analisada, o crime já aconteceu, a pessoa já saiu de lá. Você não tem uma foto da cara da pessoa e o RG dela e ali, às vezes, né, Clarice, saber. Até o foco do incêndio já apagou. Já ou seja, apagou. A nossa ineficiência para poder fiscalizar e compreender esses Então, casos. essa medida seria efetiva? A conclusão que eu tive ali das minhas conversas é que muito provavelmente não. Então, seria um gesto muito mais político para que o governo possa dizer que está dando uma resposta ao que está acontecendo. Seria uma prática com apelo, né? Tem um apelo, né? De você dizer, olha, a gente vai confiscar as terras de todo mundo que cometer esses crimes. Mas, na prática, como provar isso? Não é um processo simples. Vamos ver se isso, de fato, anda no governo federal. Precisa de um trabalho mais aprofundado. Mas essa é uma daquelas medidas, né, Elisa, que, assim como a criação da autoridade climática, tem um ar de superficialidade no que está sendo feito no governo. Ser mais vitrine, assim? Fala-se no assunto, mas na prática dá para fazer, dá para executar, vai ser feito direito? A autoridade climática vai ser feita como era prometido lá atrás, como uma grande agência reguladora, ou é só para dizer que tem? Então, assim... Pois é. Como é que fica a questão constitucional da coisa, né? Você pode decidir, olha, seguinte, você está brincando com essa bola, não está brincando direito, acabou, me devolve a bola, né? Então, você está fazendo isso com a terra, agora eu vou confiscar a sua terra. Constitucionalmente, já prevejo todo o debate aqui da galera divergindo ou convergindo. Obrigada, Clarissa, por trazer pra gente mais esse avanço da história. E sabe o que eu tô ouvindo aqui? Eu vou te abandonar, viu? Mas eu já volto, eu prometo. Não posso fugir daqui das 9 ao meio-dia, não posso fugir para nenhum lugar. Minha vida é nesta firma. Vamos deixar a enrolação de lado e falar em bom português. Existe lei que prevê confisco de terras para quem cometer queimada criminosa? Não. Mas é só chamar o Xandão. O cara já botou fogo na Constituição e fez o que desce na pouca telha dele para beneficiar o Lula e prejudicar quem ele não gostasse. Então, o que é uma leizinha a mais para quem já quebrou tantas? Mas vamos dar uma de Scooby-Doo aqui e tentar desvendar esse mistério. Rola uma queimada na terra. Aí vem o regime stalinácio e pá! Confisca a terra queimada. Quem saiu beneficiado com a queimada no final? O regime stalinácio. Então não acho exagero especular que, logo de início, o regime stalinácio deve ser considerado suspeito das queimadas. Não sei porquê, mas isso me fez lembrar que poucos meses atrás o MST disse que iria incendiar o país. Eu também não sei porquê, mas me lembrei de que Alessandro Arantes, o homem preso em flagrante após atear fogo em uma área de mata preservada em Batatais, disse estar cumprindo ordens do PCC. A gente tem uma informação aqui, inclusive da nossa equipe de reportagem e dos repórteres Herculano Barreto e Valmir Salaro, aqui no UOL, dizendo que um homem que foi preso em flagrante após atear o fogo em uma área da mata rural de Batatais, no interior de São Paulo, disse ter cumprido ordens do PCC. Se pelo menos eu soubesse de um grupo político que é ligado ao MST, ou que tem diálogos cabulosos com o PCC, se alguém souber, comenta aqui, tá? Parece coisa de Scooby-Doo mesmo. O criminoso deixa a mina, a mansão, o parque de diversões com fama de assombrado para virar dono do local bem baratinho. Só que aqui a propriedade cobiçada são milhões de alqueires de terra e a assombração é o fogo misterioso, o fantasma das queimadas. Aí é só culpar o dono da terra queimada pela queimada, algo muito fácil com a justiça que nós temos hoje em dia, e pronto. Nem resolveram a crise e já estão pensando em tirar vantagem. Com tanta sede ao pote assim, parece até que foi premeditado. Eu aposto meu salário, como se essas terras forem confiscadas, elas vão acabar nas mãos do MST, da China ou de algum outro grupo bem amigo do Lula.
Isso aí até acaba explicando porque artistas, Macron, ONGs, velha imprensa e outros cupinchas do Lula culpam tudo e todos, menos o Lula, pelas queimadas. As duas jornalistas da CNN falaram em omissão do Congresso, igual aos colegas da Globo News. Olha a narrativa se formando aí. Mas a possibilidade do governo estar botando fogo para tirar as terras do agro é assustadoramente plausível. Afinal, comunistas adoram confiscar propriedades dos outros. Na Rússia de 1917, os bolcheviques confiscaram as terras da igreja e de todos que consideravam contra-revolucionários. O resultado? A Grande Fome. Em Cuba, Fidel confiscou propriedades de americanos e de todos que o ditador visse como inimigos do regime. Na Venezuela, Maduro confiscou fazendas e terras de seus opositores. Se o regime Lula imita esses regimes em tudo, por que seria diferente agora? Além do mais, outro dia mesmo, Lula partiu para confiscar o dinheiro esquecido do povo em bancos. Confiscar é com eles mesmos. O comunista João Goulart tentou confiscar terras, Collor tentou confiscar a poupança do povo. Nenhum dos dois ficou no cargo. O Lula está fazendo os dois e já fez atrocidades ainda maiores junto com o Supremo Foro de São Paulo. E ainda está lá. A ministra incendiária agora quer confiscar terras, usando como desculpa justamente os incêndios. Se o PCC, ligado à esquerda, está botando fogo na mata, então essa coisa de confiscar é um negócio da China para o PT. O comunismo avança a passos largos no Brasil. Na outra semana bloquearam o Twitter. Essa semana o governo surgiu com a proposta de confiscar dinheiro esquecido. Hoje já estão falando em confisco de terras queimadas. Amanhã será o quê? Confisco de imóveis que não cumprem a sua função social? Esses caras estão brincando com fogo. Na minha opinião, os sujeitos incendiaram o Brasil para confiscarem o Brasil. Perderam a vergonha em roubar as pessoas, confiscaram dinheiro das pessoas e agora querem tomar terras de agricultores. Mas o que esperar de uma quadrilha, não é mesmo? Nada mais me surpreende. Afinal, comunistas não têm imaginação, eles só repetem o que eles já viram antes. Seja uma revolução bolchevique ou um episódio do Scooby-Doo e o Mineiro Fantasma. Pela primeira vez, a floresta viesse falar por si só. Ela é a responsável pela política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. A Marina. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.